Sou pernambucana, de Recife, e gostaria que nos ajudasse a entender a luz do Espiritismo diante da tragédia que aconteceu com os nossos irmãos. Devido às fortes chuvas, quase 100 pessoas perderam o seu corpo físico, devido aos desabamentos de barreiras, e muitos ficaram desabrigadas, sem ter para onde voltar. Essas tragédias e sofrimentos são permissão de Deus? Todas as circunstâncias da existência, à exceção da doença mental, podem ser provas, expiações ou missões. O que significa isso? Que, retirando a doença mental de lado, tudo mais que a gente atravessa na vida pode ser uma prova, pode ser uma expiação e pode ser uma missão. Então, se ocorre um desabamento, ocorre um processo de chuvas, de alagação, as circunstâncias que envolvem as famílias que estão envolvidas, e até mesmo a desencarnação, pode ser uma prova, pode ser uma expiação e pode ser uma missão. De que maneira? Pode ser a prova, porque existem muitas situações que estão apresentadas na literatura espírita, em que espíritos de uma condição espiritual ainda inicial se aproximam das grandes cidades para ali receberem os conhecimentos, as instruções dos que são mais instruídos, dos que são mais experimentados, das almas mais antigas, que podem utilizar-se do seu conhecimento para instruir os que são mais jovens espiritualmente e fazer com que todos avancem. Mas o que costuma acontecer na nossa sociedade é que as almas mais experientes, ao invés de partilharem os saberes e construirmos uma sociedade mais fraterna, nós erguemos muros, nos isolamos daqueles que consideramos mais frágeis e os exploramos, retirando desses indivíduos o máximo que nós podemos, aumentando os degraus sociais e promovendo a construção de cidades e sociedades profundamente perversas. E muitas das dores que esses indivíduos experimentam não são necessariamente expiatórias, mas podem ser provacionais, nas quais determinados segmentos da sociedade poderiam ter dado uma solução mais adequada, mas a gente empurra determinadas camadas sociais para lugares da cidade que são muito íngremes, que já se sabe que são passíveis de deslizamento, que já se sabe que são passíveis de desmoronamento e que, consequentemente, pelo volume de chuvas, pode gerar o óbito das pessoas. Então, alguns espíritos que estão ainda iniciando a evolução podem atravessar essas situações que são de prova e não de expiação, mas que nem por isso deixa de levar para os indivíduos que promovem essas exclusões sociais as responsabilidades que lhes são próprias, ou seja, eles acabam respondendo por esses processos, porque eles deram causa para que aquilo acontecesse. O segundo tipo de situação são as situações de expiação, muito comuns. Os espíritos padecem de uma determinada quantidade de equívocos do ontem, que não necessariamente precisariam passar por isso. Eles poderiam passar por essas circunstâncias ou por outras, mas, às vezes, nós acabamos promovendo o sofrimento das criaturas. A lei de Deus, ela possui o seu instrumento tranquilo para que a lei se estabeleça. Quando a mão de Deus exerce o seu comando sobre os homens, nós nos escandalizamos. Nossa, coitado, caiu a casa. Nossa, desceu o morro. Meu Deus, o que foi que houve? Como que pode? Ficamos escandalizados com isso. Mas esses escândalos que são promovidos em nossas vidas é a natural condição do processo do nosso encontro com a lei de causa e efeito. Ninguém precisou agir. A própria natureza se encarregou de usar o céu à mão. Ninguém precisa levantar o braço vingador para punir ninguém. Se a lei de causa e efeito alcança alguém sem que seja necessário que alguém mova as suas mãos para que isso aconteça, é um indicativo de que nessa circunstância que nós estamos atravessando, nós não estamos encontrando novas histórias para o amanhã, ou seja, estão se dissolvendo os laços do desamor.
Quando alguém, para ser encontrado com a lei de causa e efeito, precisa de um agente para promover a sua morte, o seu sofrimento, a sua dor, então esse alguém está se apresentando como o braço da lei, como o braço vingador. Então, era necessário que o escândalo viesse e escandalizar as pessoas. Mas não precisava que ninguém fizesse isso. A lei tem seus instrumentos. Quando eu me apresento para ser o braço vingador da lei, eu me inscrevo para a lei de causa e efeito de maneira desnecessária. A lei não precisa que ninguém se vingue para que os processos aconteçam. Desbarranca uma parte, chove demais, a pessoa nem estava prevista de vir, vai visitar o parente, desbarrancou, pegou a pessoa que nem morava ali, o outro que morava saiu, a casa se perdeu, mas ele não se machucou, mas perdeu tudo que tinha, ou seja, não houve a mão do homem. O escândalo veio, está todo mundo escandalizado, mas ninguém veio. Mas quando eu digo, eu vou derrubar a casa, eu mesmo vou lá e empurro para que caia em cima dos outros, eu provoquei o escândalo. Então, tem uma frase do Evangelho que diz, é necessário que venha o escândalo, ou seja, que a lei de causa e efeito se cumpra. Mas ai daquele que quiser se arvorar de ser o braço da lei. Não é preciso que ninguém se apresente dessa forma. Então, nos processos expiatórios, é o que acontece. E existem os fenômenos missionários. Missionários, sim. Existem espíritos que sabem que virão para resgatar seus espíritos retardatários, seus amores da retaguarda. E sabem que ao reencarnar perto de entidades difíceis, nossa, sofrerão muitas dificuldades. Droga, crime e um conjunto de ações irresponsáveis que a nossa sociedade hoje possui, não passa despercebida das almas que reencarnam para tentarem fazer o fenômeno de resgate dessas criaturas. Então, nessas desencarnações que acontecem hoje com relação a essas questões lá do Nordeste, do Recife, a gente precisa entender que existem 3 situações. Os de prova das almas iniciantes, os processos expiatórios do que estão encontrando as consequências da lei e as almas que amam muito e que sabiam que talvez desencarnassem na tentativa de resgatar seus entes queridos, mas elas vieram mesmo assim, porque o amor dos anjos não tem limites.